Olá, está no ar o Tela 1 desta segunda-feira, dia 8 de outubro de 2012. Nessa edição, você confere como foi a movimentação ontem à noite no TRE depois da apuração dos votos, além de entrevistas com vereadores eleitos na capital. E qual a opinião dos eleitores sobre os resultados? Ontem, a Rede Teia de Jornalismo contou com várias equipes de reportagem que estiveram nas ruas da capital durante todo o dia, até o fechamento da apuração no TRE. Foram mais de 100 alunos, professores e funcionários na cobertura das eleições 2012. Alguns estudantes participaram nos estúdios da rede, como a Rádio Teia, que esteve com uma programação ao vivo, desde manhã até os resultados à noite. O Teia Notícias publicou as matérias dos principais acontecimentos. O NACO acompanhou os bastidores da cobertura e o Tela 1 Eleições foi ao ar com 6 boletins. E a nossa equipe de reportagem esteve ontem no TRE, acompanhando o processo de apuração das urnas e trouxe informações e entrevistas dos candidatos à prefeitura que vão para o segundo turno. As pesquisas indicavam o segundo turno entre os candidatos Ratinho Júnior e Luciano Dutti. A apuração no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná mobilizou os eleitores que foram acompanhar os resultados. Com a abertura das urnas, começaram as surpresas e as manifestações de comemoração. Depois de uma eleição disputada e eletrizante, a capital paranaense definiu os candidatos para o segundo turno. São eles Gustavo Frutti, do PDT, e Ratinho Júnior, do PSC. A eleição se definirá mesmo no dia 28 de outubro, quando acontece a votação para definir o prefeito de Curitiba. Mesmo com a apuração ainda não finalizada, Ratinho Júnior já deixava o TRE falando das estratégias para o segundo turno. Vamos trabalhar, continuar trabalhando, apresentando as nossas propostas. Nós vamos ter mais tempo de televisão, isso vai dar a oportunidade de a gente detalhar melhor o nosso plano de governo para a população. Eu tinha 3 minutos e meio apenas, então estou muito contente e agora trabalhar para consolidar todo esse projeto que nós conquistamos. Gustavo Frutti chegou somente quando seu nome foi confirmado para o segundo turno e já disse que começa a traçar as estratégias nesta segunda-feira. Procurar conversar diretamente com os eleitores dos candidatos que participaram da eleição, mas fundamentalmente é uma conversa com as propostas da cidade. É uma eleição diferente da que foi no primeiro turno. O vereador mais votado da capital foi Cristiano Santos, do Partido Verde, com quase 15 mil votos. Ele disse ter se surpreendido com o resultado e sua principal proposta está relacionada à segurança pública. Todos sabem que a gente já tem um trabalho direcionado para a segurança pública, né? Até por trabalhar na editoria policial do jornalismo, quero poder contribuir de alguma forma, né, com a nossa segurança pública. Hoje 80% dos crimes praticados em Curitiba estão direto ou indiretamente relacionados à violência das drogas. São jovens com a vida inteira pela frente, 15 a 25 anos tem esses jovens a maioria das vezes e morrem devido à violência das drogas. E por trás desses jovens o que nós temos? Famílias, nós temos pais, mães, que não criam um filho para vê-lo assassinado dessa forma, para vê-lo, né, morto nas mãos de traficantes. Seria hipocrisia dizer que eu vou resolver esse problema, mas a minha parte eu vou fazer, eu não vou medir esforços para tentar, né, elaborar um projeto para que a gente possa criar, de repente, clínicas de recuperação mantidas pelo município. O índice de renovação na Câmara Municipal de Curitiba chegou a quase 50%. 20 vereadores conseguiram se reeleger e vão continuar a ocupar uma cadeira na casa. Para a vereadora mais bem votada do PT em Curitiba, a professora Josete, o resultado foi positivo e a principal preocupação da Câmara agora deve ser a fiscalização. Eu fico muito feliz, acho que foi fruto da nossa luta, principalmente o enfrentamento ao deroço, a lógica viciada daquela casa, e eu acho que foi um reconhecimento da sociedade pelo nosso trabalho. Agora é continuar mudando, a gente já mudou a lei orgânica, vamos mudar o regimento interno para que nós, vereadores, possamos fiscalizar todo o recurso que passa pela casa, desde o processo licitatório até a execução dos contratos, prestação de contas, e que o dinheiro público seja utilizado em benefício da maioria da população. E que a casa tenha mais autonomia. Eu espero que nessa nova legislatura a maioria dos vereadores tenha uma outra postura, que a Câmara seja autônoma e simplesmente cumpra o seu papel, que é legislar e fiscalizar.
A equipe do Tela 1 conversou hoje com eleitores sobre as pesquisas que não apontavam para o resultado que tivemos nessas eleições. Confira. Depois do resultado de segundo turno entre os candidatos Ratinho Júnior, do PSC, e Gustavo Frutti, do PDT, nas eleições em Curitiba, foi possível constatar uma diferença entre o apontamento das pesquisas de intenção de voto e o resultado final das eleições. A última pesquisa Ibope, realizada antes do dia da votação, apontava o candidato Luciano Dutti, do PSB, com 7 pontos percentuais a mais que Frutti. Isso contribuiu para que o resultado das urnas surpreendesse o eleitor. Foi surpreendido, né? Ela esperava dar um coisa, depois deu outro que ninguém esperava, né? Pois é, que nem se viu, o Frutti estava sempre para baixo, né? Daí, no último dia, na última hora, surpreendeu todo mundo, né? Sobre o Ibope, eu acho que é um pouco de armação. É para influenciar o povo brasileiro, porque muitas vezes eles falam que eu não vou votar para time que está perdendo. Então eles acabam votando por influência, achando que aquele candidato que está com o Ibope maior vai ser o eleito e eles não querem desperdiçar o voto. Eu acho que essas pesquisas não resolvem nada não. Eu acho que isso daí, eles chutam lá. Foi uma surpresa. Surpresa, né? Que eu esperava que o Luciano passasse na frente. E não passou. E não passou. Agora vamos ver, aguardar o que vai assumir, né? Das 11 pesquisas realizadas pelo Ibope nas principais capitais, 8 não tiveram os resultados esperados, dentro da margem de erros, que são 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Além de Curitiba, as pesquisas foram contrariadas no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, Belém, Salvador, Natal, Goiânia e Fortaleza. E no dia 28 de outubro, haverá segundo turno em 50 cidades brasileiras, quando quase 32 milhões de eleitores devem retornar às urnas para escolher seus prefeitos. Os dados com relação à segurança no estado foram positivos. De acordo com a Polícia Militar, com a Secretaria de Segurança Pública do Paraná, esta foi uma eleição tranquila, com poucas e isoladas ocorrências. Todas relacionadas às eleições. Nós tivemos boca de urna, transporte irregular não houve, compra de votos não houve e outros crimes eleitorais do tipo carros com adesivo, caminhão de som, mas tudo dentro do que a gente esperava e prontamente foram abordados e encaminhados para os juízes eleitorais. E ontem uma equipe de reportagem saiu às ruas para conferir se a lei seca estava sendo cumprida. Eles estiveram durante a tarde em 5 estabelecimentos próximos a colégios eleitorais. Entre eles, panificadoras, mini-mercados e um posto de gasolina. Dos 5, 4 venderam bebida alcoólica, mesmo sendo proibido. Agora eles podem beber, né? Eles vão para casa beber e esperar o resultado. 2 locais tinham aviso sobre a lei seca e ainda assim não cumpriram. O único estabelecimento que não vendeu bebida alcoólica foi o posto de gasolina. O voto é obrigatório para pessoas entre 18 e 70 anos, mas tem quem não se contente com esta restrição. Além de votar, o senhor de 81 anos ainda faz questão de trabalhar como mesário. Conheça agora um pouco da história de José Carlos Melo. O mesário mais antigo do Brasil tem 81 anos e é paranaense. Este ano ele trabalhou novamente nas eleições e com o troféu do Ranking Brasil ao lado dele, José foi mesário no Colégio Estadual Barão do Rio Branco. Ele explica que tantos anos de trabalho se deve ao fato dele gostar do que faz. Quem chegou a 62 anos de trabalho é porque fez desse trabalho um apostolado, né? Eu acho que para mim é muito importante, hoje em dia, é muito importante desenvolver esse trabalho todo que eu tive, né? Que estou tendo. Eu faço isso com a maior, melhor, boa vontade. José também falou sobre os jovens que estão começando a exercer o direito de cidadania. Eu sempre digo, até de uma forma um tanto zangada, porque não poderia haver isto de jovens de 18 anos, dali para frente, né, eleitores novos, deixarem de dizerem que não gostam de votar, que é uma chatice. Não pode, de forma alguma, poderiam dizer isso, porque na realidade votar é um serviço dado, trabalhado para o país, não é?
é uma questão de cidadania. Então é muito feio, muito desagradável ver jovens de 18 anos pensando tão negativamente. Mesário há mais de 60 anos, José faz parte da história do Brasil e ainda não sabe quando vai parar. Pelo menos não vou me aposentar, vou esperar daqui a 2 anos a próxima eleição para saber se realmente eu devo parar ou não. O Tela 1 de hoje está acabando, mas antes vamos à previsão do tempo para amanhã. Na capital, o dia deve ser nublado com temperaturas entre 15 e 31 graus. Nas praias, o clima será o mesmo. A mínima é de 19 e a máxima de 30 graus. E chega ao fim mais uma edição do Tela 1. Agradecemos sua companhia e voltamos amanhã. Até lá!